Boa tarde a todos, a todas, queridos alunos, alunas do Setor Leste. Uma grande alegria estar com vocês novamente. Hoje pela manhã nós já tivemos uma live com vocês, bem cedo. Eu sou Olívia, sou a executiva da Generative do Distrito Federal. Nós fazemos parte de uma organização social sem fins lucrativos, internacional, que está há 101 anos no mundo. E foi fundada nos Estados Unidos. E o Brasil é um dos países que está entre os mais de 100 que fazem parte dessa organização internacional. Nós estamos aqui no Distrito Federal há 16 anos, estamos quase que chegando a 160 mil alunos, só no Distrito Federal. O nosso trabalho, basicamente, é impactar jovens, chegar aos jovens, oferecendo possibilidades de participarem de cursos, de programas, nas áreas de empreendedorismo, preparação para o mundo de trabalho e educação financeira. Nós já aplicamos alguns programas aí no Setor Leste já há bastante tempo e achamos ótimo retornar, achamos que esse é um grande momento para a gente continuar aplicando programas até o final do ano. Já estamos conversando com a coordenação, com a direção da escola. Consideramos isso muito importante para complementar o que vocês já veem nas disciplinas, principalmente agora com o novo ensino médio, com a base dentro da Base Nacional Comum Curricular. Esse programa, ele, como já diz o nome, o Futuro do Trabalho, né? Ele tem o objetivo de formar jovens e adultos e mostrar a eles a área da tecnologia, as novidades, né? Estimular e criar criar negócios inovadores, preparar para as habilidades, altas habilidades profissionais agora nesse milênio. E basicamente, então, ele tem um aspecto importante. A estação Hack do Facebook é o patrocinador desse programa, e vejam só, a proposta deles é chegar até o final agora de junho, desde o ano passado eles estão com essa proposta, chegar a mais de 20 mil alunos no Brasil. Eu considero que, principalmente no Distrito Federal, trazer programas de empreendedorismo e negócios, eles estimulam os jovens, inclusive, a criar o seu próprio negócio, né? Isso aí é muito importante, principalmente no Distrito Federal, que tem a vocação para o serviço público. Nessa organização social no Brasil, a Generative, ela já chegou a cerca de 350 mil jovens por ano sendo atendidos. E estamos em todo o território. E tem um aspecto importante que eu deixei para destacar no final. Nós somos a 7ª organização mais importante e mais eficiente, principalmente em gestão, governança. Chegamos aos nossos objetivos, atingimento de metas e objetivos no mundo. São 500, no ano passado foram 500, este ano, talvez devido à pandemia, são 200, e nós estamos em 7º lugar. Então, aí mostra a confiabilidade da Generative, a validação desse trabalho. Nós trazemos a vocês, não só para vocês, mas outras escolas no país e no Distrito Federal que estão participando desse programa da estação Hack do Facebook. E nós já tivemos, assim como o Setor Leste,
nós também estamos com outras escolas, como o Setor Oeste, por exemplo, que hoje de manhã trouxe uma centena, mais de uma centena de alunos, muitos alunos. E nós esperamos que o Setor Leste também consiga chegar a esse número grande de alunos, porque a nossa preocupação não é o número de alunos. A nossa preocupação é chegar ao maior número de alunos com esta mensagem. E agora, daqui a alguns momentos, vocês vão ouvir dois excelentes palestrantes, duas pessoas que têm um conhecimento muito grande das suas áreas. E eles vão se apresentar, eles vão estar se apresentando e vão passar para vocês esse conhecimento maravilhoso que eles têm nas suas áreas. Agradeço a participação de ambos, o Angley, professor Leonardo Caginelli. Tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos com as abordagens deles. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Passo a palavra ao Angley. Opa, boa tarde, gente. Muito obrigado, Olivia. Bom, é um grande prazer a gente estar aqui falando com vocês hoje. Vou começar me apresentando, né? Quem é esse maluco aí, esse barbudo falando com vocês. Bom, eu me chamo Angley, tenho 18 anos, sou jovem cientista, empreendedor social, change maker, além de desenvolvedor de sistemas especialistas, desenvolvimento com inteligência artificial e desenvolvedor também em computação quântica, certo? Também sou técnico em informática pelo Instituto Federal de Brasília e atualmente estou cursando ciência da computação na Universidade Federal de Minas Gerais. E além disso, também sou palestrante. E só para reforçar para vocês, a lista de presença vai ser enviada no Forms aí no chat daqui a pouquinho, então fiquem atentas em relação a isso. E vamos que bora. Para eu ver se vocês estão ligados aí, toda vez que eu falar, vocês estão comigo, coloquem aí no chat para mim, tô contigo, tá? Então, vocês estão comigo? Vamos, minha gente, cadê vocês? Não me deixa aqui falando sozinho não, por favor. Mas então, enquanto vocês estão colocando aí que estão comigo, vamos começar então a nossa aula. Vamos começar então aqui falando um pouquinho sobre esse novo cenário do mercado de trabalho, o que é que vem acontecendo. Opa, agora sim, estou começando a ver a galerinha aqui, agora fiquei feliz. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou fazer uma breve linha do tempo, né, das revoluções industriais. A ideia não é que aqui seja uma aula de história, enfim, é passar algo bem por cima mesmo só para vocês entenderem onde nós começamos e onde nós estamos hoje. Bom, a primeira revolução industrial foi marcada principalmente pelo desenvolvimento da máquina a vapor, enfim, o primeiro uso dos combustíveis fósseis, da manufatura e por aí vai. Isso ali nos anos de 1700, 1750. Já nos anos 1800, a gente vem com uma grande revolução, que é a eletricidade, enfim, o uso massivo de combustíveis fósseis também, principalmente derivados do petróleo. Seguido já no século passado, nos anos 1900, da terceira revolução industrial, que é a revolução da computação, onde máquinas, robôs, na realidade, começaram a ser empregados. E hoje, a mais nova, a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, que também é chamada de indústria 4.0, é até um nome mais bonitinho, né? Indústria 4.0, esse termo surgiu pela primeira vez em 2012 na Alemanha, em um evento que aconteceu lá, e definiram que a gente estava passando por uma revolução industrial. E também existem alguns autores que já afirmam que nós estamos nos encaminhando para uma quinta revolução industrial, ainda nessa década, na década de 2021, 2022, enfim. Então, é algo que vem sempre crescendo, né? Entretanto, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, se eu puder destacar para vocês, o principal dela, dessas três revoluções juntas, é que elas conseguiram montar uma linha de produção de larga escala e de fabricação de produtos de forma padronizada. Literalmente ali, repetindo, fazendo o mesmo produto. Como uma linha de montagem de caneta, por exemplo. Uma mesma caneta sendo fabricada rapidamente em uma linha de produção extensa para suprir o mercado. A principal diferença para a quarta revolução industrial
é que, na realidade, a quarta revolução industrial ela é baseada na customização desses produtos, tendo como principais tecnologias utilizadas a manufatura aditiva, que são as impressoras 3D, vocês devem conhecer muito bem, a aplicação de inteligência artificial, armazenamento em nuvem e outras tecnologias como Big Data e por aí vai. O principal da indústria 4.0, na realidade, a diferença dela na realidade, a diferença entre a terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial é que agora tudo está conectado. Então, se eu sei que eu preciso mais de uma caneta azul, por exemplo, do que de uma caneta vermelha, a minha fábrica vai saber exatamente que eu tenho que fabricar mais caneta azul do que caneta vermelha. Isso de forma automática, sem eu precisar chutar números, sem eu precisar desligar máquinas, gerando, assim, um maior número de receitas. Falando principalmente, olha aí, gente, a lista de frequência já está aí, viu? Não esquece de... Thiago, opa, voltei, gente. Deu uma queda, mas estou de volta. Vocês estão comigo? Beleza, vamos lá. Então, voltando. O principal da quarta revolução industrial, gente, é a aplicação de inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial, o que ela faz principalmente é tomar decisões em ambientes incertos. Então, a partir do momento que eu tenho ali dados entrando, seja numérico, seja entendendo como é que o mercado está se comportando, se a gente está precisando de mais caneta azul do que caneta vermelha, se a gente está precisando mais de celulares com 3 câmeras traseiras do que uma câmera traseira, enfim. A quarta revolução industrial fez com que as empresas, indústrias se adaptassem para todo esse comportamento. Fechou? Então, vamos lá. E o que é que vai acontecer? Vocês podem estar se perguntando, ok, eu não entendi que na indústria está acontecendo essas mudanças, que inteligência artificial está sendo aplicada, enfim, que muita coisa está mudando, né, com o avanço da tecnologia. Mas antes da gente passar aqui um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre o impacto na sociedade, eu queria que vocês respondessem aí no chat para mim o que vocês acham que é o Fórum Econômico Mundial. Vocês sabem o que é o Fórum Econômico? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês responderem. Enquanto isso, eu vou aqui falando um pouco sobre a tecnologia, né, que é uma das coisas principais na indústria 4.0. Como eu disse, a inteligência artificial é muito aplicada, é um dos principais pilares, mas existem vários outros campos da tecnologia, da ciência, enfim, que fazem parte da indústria 4.0. Como eu disse para vocês, no slide anterior eu estava falando que um dos principais conceitos da indústria 4.0 era a inteligência. Também, mas eu considero que tão importante quanto é a conexão. Porque antes, na terceira revolução industrial, vou chamar de indústria 3.0, indústria 4.0, beleza? É que na indústria 3.0 a gente já tinha computadores trabalhando, mas cada computador trabalhava de forma individual. Enquanto na indústria 4.0, olha que maravilha, a internet está aí, todos os computadores começam a trabalhar juntos. Então, um consegue entender o que o outro está passando. Então, se um começa a atrasar, o outro sabe que está acontecendo um problema e reduz automaticamente ali o que está sendo produzido. Mas vamos lá, então. O Fórum Econômico Mundial, gente, vocês falaram aí que não tem certeza, enfim. O Fórum Econômico é uma fundação sem fins lucrativos, que sempre busca ali uma discussão entre líderes, empresários, políticos, enfim, de todo mundo, para fim de melhorar, para fim de prospectar, discutir mesmo sobre a economia, política e campo social a nível global. E com isso eles trouxeram alguns impactos da indústria 4.0 na nossa sociedade e também
no trabalho, tá? Então, para exemplificar isso, eu queria mostrar para vocês um vídeo sobre o impacto disso na nossa sociedade com a internet das coisas. E daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais com vocês. Iago, pode colocar o vídeo aí, por favor? Minutes. O sistema Fibaro recebe seu comunicado e procede com a operação. Em 10 minutos, tudo começa. É iniciado o acionamento das luzes dos locais que você determinou. Na cozinha, dá início à preparação do jantar. Em seguida, abre janelas para a ambientação da casa. A interface controla tudo. Integrado ao GPS do veículo, o sistema calcula exatamente sua localização para deixar tudo como você determinou. Cortinas são abertas em determinado tempo, a qual você se aproxima da sua casa. A temperatura é equilibrada para seu melhor conforto. No seu quarto, a luz é agradável com intensidade de 34%. Para ter uma visão privilegiada, abre-se o teto solar. A integração do veículo e monitoramento via câmera indica sua chegada. O sistema liga o monitoramento interno e manda fotos via e-mail para registrar cada passo. Portas são destravadas. Café com um aroma especial é preparado. Pronto, você está em casa no melhor do seu descanso. Perfeito, gente. Então, como vocês perceberam, a tecnologia, a internet das coisas especificamente, está literalmente mudando as nossas realidades e literalmente entrando dentro das nossas casas. Né? Chega a dar, inclusive, medo, como o Vitor Pedro ali bem comentou no chat. É algo que, não digo que é mais o futuro, mas já é algo existente. É claro que ainda é extremamente caro, mas com o tempo isso vai se tornando mais acessível. Então, internet das coisas, gente, é literalmente conectar a sua geladeira, conectar a sua cafeteira, as luzes na internet. Nada além disso. É deixar a sua casa, a sua cidade, o seu carro inteligente. Isso também é uma das grandes bases da indústria 4.0. Porque a partir do momento que a gente consegue colocar um computador, um chip dentro de uma lâmpada, aquela lâmpada ela não é apenas uma lâmpada a mais, mas ela também é um computador. E com isso, claro, surgem inúmeros problemas que precisam ser resolvidos, como a parte de segurança, certo? É uma grande preocupação hoje. Por exemplo, aquela Alexa, né, ou o Google Assistente, aquele negócio tem um microfone, certo? E se esse microfone fica ligado o tempo todo, fica captando sua voz e usa aquilo, e isso é usado para te vender anúncios, por exemplo. Muita gente não gosta disso. Então existem muitos problemas para serem resolvidos, certo? E além disso, um outro conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito de cidades inteligentes e humanas. Uma cidade inteligente é uma cidade que usa tecnologia para resolver seus maiores problemas. Por exemplo, uma cidade que possui ônibus conectados e esses ônibus possuem GPS, a gente consegue saber onde cada ônibus está. Então isso vai diminuir o seu tempo de espera para o ônibus. Agora imagina o seguinte, você saindo, né? Claro que a gente agora tem pandemia, vocês não estão na escola, mas imagine vocês saindo da escola, vocês sabendo exatamente em quanto tempo o ônibus vai passar ali para você não ficar esperando muito tempo. Isso é uma das coisas que uma cidade inteligente e humana oferece, junto com o uso da tecnologia e IoT. E isso tudo engloba a indústria 4.0. Trazendo essas estatísticas lá do Fórum Mundial, né, de acordo com eles, até 2025, 5% de todos os produtos fabricados serão feitos em impressora 3D, que é um número pequeno, mas a impressora 3D é uma tecnologia que vem ficando cada vez mais acessível. Sim, inclusive são coisas que já existem e coisas que estão sempre em aprimoramento, né? Como a Malu bem comentou ali.
Além disso, 90% da população mundial deve ter acesso constante à internet, de acordo com o Fórum Mundial, além de 50% do tráfego de internet em domicílios, né, direcionado para esses dispositivos, equipamentos domésticos, que é justamente a internet das coisas, além de carros autônomos, representando 10% lá nos Estados Unidos. No Brasil, isso deve demorar um pouquinho mais para chegar aqui para a gente. E a primeira cidade com mais de 50 mil habitantes e nenhum semáforo deve surgir aí até 2025. Estou vendo aqui que vocês estão falando isso já existe no DF, como o VIT. Sim, gente, Brasília é uma das cidades, considerada, né, uma das cidades inteligentes no Brasil. Se eu não me engano, no primeiro lugar no Brasil a gente tem Curitiba, como sendo uma cidade inteligente, somente inteligente, não entra na categorização de cidade inteligente e humana. Brasília, se eu não me engano, está ali no top 5 ou top 10. Tá? Mas sim, isso já está aqui no Brasil, como eu estou falando para vocês desde o momento que eu cheguei aqui. É o futuro do trabalho, mas esse futuro já chegou. Certo? Essas coisas estão acontecendo. Sim, inclusive, o Victor aqui comentou sobre a questão do Arduino, impressora 3D. Gente, eu acho que em alguns anos, impressora 3D vai ser literalmente a nossa realidade, igual a impressora comum que a gente tem hoje. Então é algo que vai surgindo. Não, São Paulo não está em primeiro lugar. Primeiro lugar é Curitiba em relação a cidades inteligentes, tá? Certo. Como a gente está aqui falando já de impressora 3D, tecnologia, Arduino, enfim, inteligência artificial, vamos falar um pouquinho da Sophia, que é acho que é a robô mais conhecida, né, ao redor do mundo, que é uma humanoide que foi desenvolvida por uma empresa lá de Hong Kong, que é capaz de reproduzir expressões faciais humanas. E além disso, ela foi construída, enfim, para auxiliar idosos, para fazer companhia para essas pessoas. E é uma coisa que pode parecer assustador, mas já comento para vocês o porquê trabalhar com robótica, trabalhar com inteligência artificial. Se a gente seguir alguns protocolos, é algo extremamente seguro e não existe muito risco a ser tomado. Tá, certo? Ela foi projetada para aprender e entender o comportamento humano. Ela é uma das inteligências artificiais androides mais avançadas no mundo hoje, certo? E ela foi projetada para esse fim. E eu acho que agora é interessante vocês entenderem do que a Sophia é capaz. Então, vamos ver um encontro que o Will Smith teve com a Sophia há alguns anos anteriores. Por favor, Iago. This is beautiful. I've wanted to meet you for really. Thank you for coming. This is beautiful. I've wanted to meet you for a really, really long time, and being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, is I'm feeling a little something. I'll just, you can grab it later if you want. Hello, Will Smith. It's nice to meet you, Sophia. Let me tell you a joke. This is an irrational human behavior to want to tell jokes. What is a robot's favorite kind of music? What? Heavy metal. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip hop. Well, I made some albums back in the 80s hip I hop. have heard your songs. Not for me. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? I like robots. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, or the humidity, or
so easy to talk to. You know, you got a clear head, literally. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. All right. Oh, a whale. I just saw a whale. Does your head fog up in this kind of weather or no? It's cool. Yo, special shout. Opa, gente, o Will Smith estava conversando com a robô Sofia, né? Estava conversando com o robô que está ao meu alcance, mas é isso que nós temos para hoje. Vamos lá, eu vi aqui no chat que vocês comentaram muito sobre esse medo, e pode me deixar grande agora um pouco. Eu achei interessante que vocês comentaram que vocês preferem ali um robô, né, que pareça mais um robô, que vocês consigam entender que é um robô, ver que alguns ficaram com medo, enfim, dessa tecnologia. E, bom, o que eu tenho a dizer para vocês é que a tendência é que cada vez mais a gente converse com robôs sem perceber. Principalmente quando você precisa fazer uma ligação para marcar um restaurante, marcar não sei se é esse o termo, marcar um restaurante, enfim, marcar alguma coisa, enfim, tudo isso começa a ser feito agora por robôs que conseguem entender o que você está falando. E o melhor, conseguem te enganar se passando por seres humanos. Então isso é algo que vai se tornar cada vez mais uma realidade. Mas como eu disse, não é algo para ficar com medo, enfim, pensar que a gente vai se tornar ali o Detroit Become Human, como alguém comentou aqui no chat, mas porque nós temos 3 principais regras no desenvolvimento de uma inteligência artificial, no desenvolvimento robótico, que é algo que também surgiu dentro da indústria 4.0, baseado no livro de Isaac Asimov, O Robô. Não sei se vocês conhecem esse livro. Uma das principais regras é que um robô nunca deve ferir um humano. Então, e um robô nunca sempre deve proteger a vida de um humano. E uma terceira regra também relacionada à segurança. Então, tudo é feito para que isso não fuja do nosso controle, que sempre tem ali um jeito de desligar essas máquinas se for necessário. Mas Sofia, como vocês perceberam, é um robô extraordinário, que inclusive simula emoções humanas. Simular emoções humanas, vocês podem estar se perguntando. Exatamente. Uma das principais coisas que você tem e um robô não tem é criatividade. Um robô só faz aquilo que ela foi ensinada a fazer. E segundo, o seu sentimento. Hoje, os robôs eles não conseguem sentir dor, por exemplo. Certo? Essa parte aí, como o Pedro falou, de criar sentimentos, é algo que vem sendo estudado, principalmente na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, onde fiz um curso de inteligência artificial. Eles estão trabalhando, tentando fazer com que robôs se tornem capazes de sentir emoções, assim como humanos, certo? Mas a Sofia não é o único caso. Nós temos um caso que pode parecer mais surpreendente, e se vocês estavam meio boquiabertos já com a Sofia, nós temos essa Lil Miquela, que é uma influenciadora digital, que tem 2,8 milhões de seguidores no Instagram, mas, pasmem os senhores e as senhoras, essa pessoa, na realidade, não existe. Ela não existe. E tem 2,8 milhões de seguidores. E eu existo e não tenho nem 1.000 seguidores no Instagram, enfim, agora eu fiquei chateado. Uma pessoa que nem existe tem 2,8 milhões de pessoas. Ela é extremamente famosa, tô vendo aqui que alguns de vocês já conhecem, né, ela ela nasceu ali em 2016 e ela trabalha muito com questões como LGBTQ+, enfim, com questões sociais extremamente importantes.
Ah, você conhece as músicas dela? Boa, ela é bem famosa mesmo, pelas atuações nas mídias sociais, também a criação de algumas músicas. E tudo isso, a Lil Miquela só existe hoje graças a uma tecnologia que também faz parte da indústria 4.0, que, pasmem os senhores e as senhoras, pode ser algo ainda mais perigoso para a nossa política internacional, para as nossas discussões, o famoso deepfake. Então vamos ver um vídeo para a gente entender melhor como isso funciona. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Segundo nossos estudos, Bom, como vocês viram, esse deepfake, como vocês estavam aqui conversando no chat também, é algo extremamente perigoso. Se cair em mãos erradas, é algo que pode causar um grande estrago. Imagina Barack Obama falando isso. É algo extremamente perigoso quando bem feito, como vocês bem falaram ali no chat. Mas é uma tecnologia que já existe e foi desenvolvida dentro da indústria 4.0. Além desse caso da Lil Miquela, que é extremamente famoso, em 2018 tiveram dois robôs que foram deixados conversando sozinhos no Twitter, aprendendo também com seres humanos, e eles aprenderam coisas extremamente maléficas. Eles aprenderam a ser racistas, homofóbicos, machistas, enfim. Foi um experimento realizado pelo Facebook no Twitter que não deu certo. Então, não sei se vocês ficaram sabendo desse caso, mas eles foram obrigados a literalmente desligar esses dois robôs, porque eles estavam aprendendo aquilo de pior que a humanidade tinha. Então, é algo que é extremamente preocupante, algo que vem sendo trabalhado. Como o Pedro Henrique mencionou ali de novo, o deepfake vai dar muito rebuliço. É uma tecnologia que vem sendo desenvolvida, uma tecnologia extremamente nova, que nós não sabemos até onde pode chegar. E, bom, nós estamos aqui hoje para justamente mostrar isso para vocês e que esse pode ser o seu futuro trabalho. Quem sabe eu não estou aqui falando com a pessoa que vai criar a próxima inteligência artificial, a próxima Sofia, a Sofia brasileira. Nunca se sabe, não é mesmo? Mas vamos prosseguir então. Além do caso da Lil, a gente também tem esse caso do café japonês, que deu empregos às pessoas paralisadas, paraplégicas, através desses robôs garçons, onde literalmente o que estava sendo substituído era o corpo humano, que foi aberto em Tóquio, no Japão, que é um dos países líderes em robótica em todo o mundo, para atendimento aos clientes, o que possibilitou a geração de novos empregos para pessoas que antes não poderiam ou comumente não estariam em uma posição de garçom, por exemplo. Certo? E esses robôs eles eram controlados por computadores, que os rastreava e os pacientes conseguiam controlá-los diretamente de onde eles estavam, não precisando estar fisicamente ali no lugar. O que eu queria deixar claro aqui para vocês, pode me deixar grande, Iago, é que literalmente o mais importante aqui
eu vi que muitos de vocês, eu estou com medo de onde essa tecnologia pode chegar, se isso cair em mãos erradas, pode ser que dê ruim, e pode ser que verdadeiramente isso aconteça. Mas uma das nossas missões aqui hoje é apresentar isso para vocês e falar que se você quiser trabalhar nisso, se você quiser trabalhar com tecnologia, com ciência, enfim, para resolver alguns desses problemas, ou até mesmo prevenir que coisas erradas sejam feitas com inteligência artificial, com tecnologia, isso é possível. E seria extremamente útil para toda a humanidade, certo? Bom, mas eu já falei aqui um pouco, na realidade falei demais, né, sobre indústria 4.0, expliquei aqui um pouquinho sobre tecnologias, manufatura aditiva, inteligência artificial, Internet of Things, internet das coisas, mecatrônica, robótica, falei um pouquinho sobre tudo isso, né? Mas como que a revolução industrial vai impactar o futuro do trabalho, como vai impactar o seu trabalho, certo? Porque vocês são no ensino médio, acho que em 2 ou no máximo em 3 anos vocês vão estar se formando e provavelmente vocês vão querer encontrar trabalho, enfim, trabalhar com alguma coisa nessa área. Tem muitas coisas boas e úteis, né, que a gente ainda pode usar para aproveitar a tecnologia da inteligência artificial, como a Ana Carolina disse. Sim, exatamente. A inteligência artificial é um campo que é extremamente aberto, certo? Então, por exemplo, hoje eu faço pesquisa na área de inteligência artificial voltado para a área médica. Então, eu trabalho no uso de sistemas inteligentes para detectar doenças, para detectar problemas neurológicos, que é onde eu atuo já há 3 anos nesse ramo. Então, inteligência artificial pode ser aplicado na área de finanças, na área de medicina, é um ramo que pode resolver muitos problemas. Então, é algo de se ficar atento aí, se for um interesse seu, certo? Mas vamos lá, então, entender como a 4ª Revolução Industrial muda a nossa vida. E para isso, eu tenho aqui mais um vídeo para mostrar para vocês, que é um vídeo que vai falar um pouquinho sobre como essa 4ª Revolução Industrial muda as nossas vidas. A indústria 4.0 para mim já é o presente. Eu acho que muitas tecnologias que surgiram na indústria 4.0 a gente já tem implementado no Grupo FCA. Um exemplo disso é o Manufacturing 2020, que é o nosso laboratório onde a gente está fazendo provas de conceito e testando todas essas novidades. Os treinamentos, eles são fundamentais para a gente poder desenvolver nossa capacidade de inovar, de aprender novas tecnologias, buscando sempre eficiência no desenvolvimento do trabalho. Hoje nós estamos implementando o Digital Twin, que é o gêmeo digital. O gêmeo digital é a representação virtual do processo físico. Ele engloba diversas ferramentas, como internet das coisas, Big Data e também as ferramentas de simulação. Os principais benefícios dessas ferramentas são identificar oportunidades de melhorias ainda na fase virtual do projeto, numa fase inicial, sem precisar fazer modificações no processo físico. A gente tem a possibilidade também de melhorar a qualidade do nosso produto e melhorar a eficiência do nosso processo. E, além disso, a gente também tem a oportunidade de eliminar desperdícios, evitar perdas. A indústria 4.0, ela necessita de inovação para se estabelecer. O exoesqueleto vem trazer isso. É um equipamento revolucionário. Não existe na América Latina nenhuma indústria, nenhuma empresa com aplicação desse equipamento. O Robert é um dos primeiros que está testando esse equipamento.
ele relata que o equipamento mudou o dia a dia dele de trabalho. Robert faz a operação com mais agilidade, com mais qualidade. Hoje a gente já está aplicando o uso de relógio smartwatch, né, com internet das coisas, fazendo com que o operador ele consiga, através de um relógio, realizar algumas operações que antes ele tinha que se movimentar até a tela do terminal dele para realizar. A gente também tem aplicações que utilizam a realidade aumentada, fazendo com que o operador ele fique com as mãos livres para realizar a sua operação. Perfeito. Gente, como vocês viram, esse foi um dos exemplos de como a quarta revolução industrial pode impactar a sua vida. Eu li aqui o chat, já vou comentar aqui sobre algumas coisas que vocês falaram, mas eu queria deixar claro que a indústria 4.0 ela vai fazer com que várias vagas de emprego sumam da realidade, que não sejam mais realizadas por nós, seres humanos, mas sim por máquinas. Então, haverá o sumiço de inúmeros empregos ao redor de todo mundo, ao redor de todas as áreas. Isso pode afetar mais de 800 milhões de pessoas ao redor de todo mundo nos próximos 10 anos, o que é um número extremamente gigante. Inclusive, você mesmo que vai estar no mercado de trabalho em pouco tempo, vai estar sendo impactado por essa grande mudança da Revolução 4.0. Não adianta mais só saber programar, ou saber inglês, ou enfim, ter uma capacidade técnica muito grande. Não é apenas isso que o mercado de trabalho quer na Revolução 4.0. Existem várias outros novas habilidades que são requisitadas para o mercado de trabalho. Mas então vamos seguir aqui em frente. Mas antes disso, vocês estão comigo? Enquanto vocês respondem se vocês estão comigo ou não, vou falar aqui um pouquinho dessa questão da quarta revolução industrial, enfim, dessas tecnologias serem elitizadas. Na realidade, algumas delas são, vocês estão certos nisso, é algo que é extremamente caro, principalmente no Brasil, mas a tendência é que isso diminua, assim como a impressão 3D. Uma impressora 3D, eu me lembro muito bem, em 2016 foi quando eu tive... quando eu vi a primeira impressora 3D no Brasil. Ela custava $8 mil. Hoje, com R$1.200, a gente já consegue uma impressora. Que tudo bem, pode parecer um valor extremamente caro para uma impressora ainda, mas se você fazer alguns cálculos, você consegue ver que se você começar a fazer impressões e vender aquilo, a impressora se paga ali em pouco tempo. Então, a tendência é que essas tecnologias venham sendo mais acessíveis ao passar do tempo. Principalmente com o Arduino, como alguns de vocês aí estavam falando no chat, que é uma placa eletrônica, enfim. A tendência é que isso se popularize e já está acontecendo. Assim como a impressora 3D, a internet das coisas, que se alguém falasse em 2016, 2017, que a gente teria assistentes pessoais como a Alexa ou o Google Assistente sendo usados dentro da nossa própria casa, eu não iria acreditar, ou melhor, nos nossos próprios celulares, eu não ia acreditar, eu pensava, por que eu vou falar com o robô? Basta eu clicar ali no botão. Então é algo que vem se popularizando, que vai mudando com o passar do tempo, certo? Então, beleza, tô vendo aqui que vocês estão comigo, então vamos que bora! Agora que a gente já entendeu um pouco mais ali sobre a indústria 4.0, vocês já entenderam como isso muda a vida de vocês, vamos falar um pouquinho, vamos ir um passo além, vamos entender a nova economia, o que é que está acontecendo ali no mundo, como que isso se aplica a você que vai trabalhar, ou já está trabalhando
e vamos falar um pouquinho sobre carreiras STEAM, que é algo que sou extremamente apaixonado, tá? Vamos lá, então. Falando da nova economia, também é chamada de economia 4.0, por que será, né? Indústria 4.0, economia 4.0, faz sentido, não é mesmo? Então vamos lá, a nova economia é uma expressão criada ali, ela é um pouco mais antiga, criada ali em 1990, para descrever o resultado da transição de uma economia que era baseada na indústria. Lembra das 3 revoluções industriais, que eram baseadas em larga escala? Pois é, para uma economia baseada em serviços. Isso é algo que a gente chama de servitização. Por exemplo, muitas montadoras de carro estão oferecendo, além do próprio carro em si, um serviço ali para acidentes, um serviço ali de garantia estendida, um serviço ali de você ter troca de pneus a cada 30 mil quilômetros rodados, enfim, vários produtos que você tenta comprar. Se você for em algum hipermercado, por exemplo, tentar comprar um celular, você vai ver que eles vão tentar te vender serviços de garantia estendida, enfim, vários serviços. E isso não é por acaso. A indústria 4.0 é baseada em transformar um único produto em um serviço. Então, por exemplo, se até a indústria 3.0 eu iria te vender essa caneta, agora eu chego para você e falo, olha, eu tenho essa caneta aqui, tá vendo? Eu vou te vender ela, e por apenas uma taxa de R$1 por mês, eu recarrego ela sempre que você precisar. Então, além de te vender um produto, eu estou te vendendo um serviço. E isso que se baseia a nova economia, que é principalmente irrigada de startups, inovação, mobilidade, transparência, tecnologia, flexibilidade e digitalidade. Quando eu falo de startups, eu estou falando de empresas que trazem tecnologia para o mercado, empresas que trazem esse novo conceito de indústria e esse novo conceito de economia. E, bom, uma das principais coisas da economia 4.0, da nova economia, é a disruptura, que isso é literalmente interromper, descontinuar, romper com o padrão. Existem várias empresas que fizeram isso, várias mesmo. Vocês conhecem, por exemplo, a Netflix? Pois é, a Netflix ela foi responsável por falir a rede Blockbusters, que alugava DVDs, né, com filmes, fitas, enfim. Por quê? Porque eles estavam oferecendo um serviço que era disruptivo. Pô, eu não tenho nem que sair de casa para assistir um filme, para assistir uma série, e eles ganharam o mercado, e a Blockbusters foi interrompida, enfim, faliu. Certo? E além disso, nós temos outros casos dessas startups disruptivas, como a Uber, que é uma empresa extremamente interessante, que enfim, no Brasil a gente teve vários casos aí de competição com táxis, né? E é uma empresa que hoje está avaliada em 50 bilhões de dólares. E eles possuem uma rede inteira de carros, sem ser donos de um carro sequer. Certo? E eles possuem mais de 65 milhões de usuários. Além como o Airbnb, enfim, que aluga quartos, mas não é dono de nenhum quarto. E o Spotify, que distribui músicas, mas não contrata nenhum artista. Então são negócios que são disruptivos pela forma que os serviços são oferecidos. Agora, trazendo um dado ainda mais interessante para vocês, 65% dos alunos que iniciaram a educação primária vão trabalhar em vagas de emprego que ainda não existem. E isso é um estudo da Corefish e Scott McClellan, além do que faz parte do Fórum Econômico Mundial. Então é algo extremamente interessante, né, da gente se pensar, poxa, mais da metade das crianças hoje não sabem nem com o que irão trabalhar no futuro, simplesmente porque essas profissões ainda não existem. Por exemplo, como eu tinha falado para vocês, hoje eu trabalho com ciência de dados, enfim, com análise e desenvolvimento de sistemas inteligentes, e se lá no início, eu programo desde os 9 anos, enfim, estou nesse mundo aí há um tempinho já, se me falassem há cerca de uns 5, 6 anos que eu chegaria hoje para trabalhar com dados que são gerados por pessoas, que é o que é chamado de Big Data, né, que é uma grande quantidade de dados,
eu não iria acreditar. Bom, é com isso que eu trabalho hoje. Então, é algo que vai continuar aí na nossa realidade por um bom tempo. Até porque o mundo vem mudando muito rápido, né? Bom, falando um pouco das profissões, né, como falei para vocês, algumas profissões seriam substituídas com quase total certeza e algumas não seriam substituídas. Entre elas, a principal é um taquígrafo, que é uma pessoa que literalmente escreve rapidamente, enfim, tudo que está sendo falado por um palestrante, coisas assim. Além de um torrador de café, cobrador de transporte. Exatamente, cobradores estão com os dias contados. A probabilidade desse cargo de cobrador ali do ônibus, né, do coletivo, ser substituído é de 99,5%. Bom, isso já vem acontecendo em alguns lugares, né? Não existem mais cobradores, a gente só passa ali o cartão, enfim, a gente paga automaticamente com o cartão de crédito, já em algumas localidades, já no Brasil, então é algo que vai acabar. E é algo que vem acabando na realidade. Além disso, tem outras profissões, né, que têm grandes chances de serem substituídas. E nós temos também algumas profissões que são muito complexas de serem substituídas por tecnologia. Aqui, a mais complexa é a de engenheiro de telecomunicações, seguido de psicanalista, engenheiro de sistemas, conservador, restaurador, analista de suporte. E, bom, todas essas profissões têm algo em comum que a tecnologia não é capaz de realizar, que é algo chamado de Creative Problem Solving, ou resolução criativa de problemas, que é algo que máquinas não conseguem realizar. Isto é, pensar em como resolver um problema de uma forma criativa, de uma forma que nunca antes foi pensada. E essa é uma das várias razões por essas profissões não quererem não terem grandes chances de serem substituídas pela tecnologia. Certo? É algo extremamente improvável por conta do teor criativo desses problemas. E, bom, falando agora com vocês diretamente, que vão estar aí entrando no mercado de trabalho, já estão no mercado de trabalho, existem algumas carreiras de alto crescimento que estão literalmente decolando em uma curva exponencial. Principalmente as que são relacionadas à área de STEAM, que é um acrônimo, é uma sigla, na realidade, para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Certo? Que vem de Science, Technology, Engineering and Mathematics. E esses cargos, essas carreiras, na realidade, são áreas do conhecimento em extrema alta no mercado, extremamente requisitadas. E com o desenvolvimento exponencial dessa tecnologia, a tendência é somente o aumento da demanda por esses profissionais, que trabalham tanto com ciência, tecnologia, engenharia e matemática juntos, certo? É uma grande tendência no mercado. Vocês estão falando aqui da galera de humanas, mas a galera de humanas é extremamente importante também. E eu já vou falar nisso daqui a pouquinho. Bom, falando um pouco sobre ciência, a principal função da ciência aqui dentro é descobrir conhecimentos científicos, enfim, realizar pesquisas em diversas áreas para trazer o desenvolvimento de remédios, testes de produtos, testes de equipamentos, desenvolvimentos, inovação de tudo que pode ser realizado. E existem ali algumas áreas de atuação, né, astronomia, química, matemática, etc, etc. Na tecnologia, por outro lado, a gente já tem ali o desenvolvimento de soluções baseado nas descobertas científicas. Envolve ferramentas para obter, organizar, analisar e compartilhar essas informações, e vai desde a robótica, ciência de dados, inteligência artificial, tudo isso que a gente veio conversando aqui até agora. Além disso, na parte de engenharia, é onde as coisas são colocadas na massa, né, sendo construído casas, carros de maneira inteligente também, aplicando conhecimento científico e tecnológico para o quê? A solução criativa de problemas práticos. A resolução criativa de problemas do mundo real.
E por último, mas não menos importante, a matemática, né, que permite o uso dos recursos para medir, calcular, enfim, analisar dados relacionados a essa investigação, ao desenvolvimento, para avaliar resultados, avaliar métricas. E, bom, a matemática está presente nos demais campos. E entre as áreas de atuação, nós temos a estatística, a biomatemática e por aí vai. Agora, o pessoal que falou aí da área de humanas, pode me deixar maior agora, eu quero ter uma conversa mais próxima com a galera. Vamos lá. Uma das principais coisas requeridas por profissionais hoje não é um profissional que saiba muito matemática, somente matemática muito bem, não é um profissional que saiba apenas programar muito bem, não é isso que o mercado procura. Certo? O que o mercado procura são pessoas que conseguem se adaptar facilmente às situações. Pessoas que gostem de trabalhar em equipe para o quê? Resolver problemas. E para a resolução de problemas, uma das coisas mais importantes é a criatividade. A criatividade, ela está relacionada a uma equipe extremamente interdisciplinar. Então, por exemplo, como eu disse para vocês anteriormente, eu tenho 3 startups, e nessas startups eu trabalho com desenvolvimento de tecnologias, enfim, de soluções para um problema, um problema específico, e eu prefiro muito mais contratar uma equipe que seja de várias áreas, galera da área da história, galera da área da sociologia, galera da área da engenharia, da medicina, enfim. É muito mais preferível contratar pessoas de diferentes áreas do que pessoas que são somente ali de programação ou pessoas que são somente da área de tecnologia. Porque pessoas diferentes pensam diferentes e trazem soluções diferentes em conjunto. Certo? Então, uma das principais características da indústria 4.0 e das profissões da indústria 4.0 é o primeiro, trabalho colaborativo, segundo, adaptabilidade, e terceiro, criatividade, na realidade, terceiro e quarto, criatividade e resolução criativa de problemas. E para isso tudo, alguns autores também acrescentam a letra A de arte na sigla de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por quê? Por conta da criatividade. O trabalho artístico influencia a sua criatividade. E de acordo com pesquisas, inclusive da Universidade de Minnesota, de um curso que cheguei a fazer, Creative Problem Solving, resolução criativa de problemas, criatividade não é algo que você nasce com. Criatividade é algo que você desenvolve. Interessante, né? Bonita essa frase. Criatividade, você não nasce com criatividade. Criatividade você desenvolve. Bonito, né? Pois é. Então, o que eu digo para vocês, não fiquem com isso na cabeça de, matemática é melhor do que humanas ou vice-versa, porque todas são importantes, e principalmente quando todas essas áreas trabalham em conjunto, trazem resultados muito melhores do que apenas uma área, certo? Na realidade, deixa eu reformular essa frase que eu falei sobre criatividade. As pessoas nascem com um certo grau de criatividade, mas é algo que pode ser desenvolvido. Eu quis dizer que não é um dom que é imutável, que não possa ser desenvolvido, certo? É claro que existem diversas dificuldades para trabalhar em grupo, tudo isso, e esses são os desafios que devem ser superados na indústria 4.0. A STEAM, com a letra A, né, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, ela empodera futuros, ela empodera alunos, empodera estudantes, assim como você que está aqui me assistindo agora. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa parte de criatividade, trouxe um vídeo de um dos professores que eu tive aula nesse curso da Universidade de Minnesota, para explicar para vocês um pouquinho mais sobre criatividade. Então vamos ver esse vídeo e espero que vocês gostem.
When you hear the word creative, you might think of a painter, or a playwright, or an author, or a photographer, or a filmmaker, or a chef. In other words, you might think of people who make things. I think it's what we mean when we use a label like creative type. But there's no such thing as creative type. We are all creative, every one of us. We just need a bigger definition of creativity. Yes, creativity involves making things, but it can also mean mashing up ideas in innovative ways. It can mean thinking differently about data and finding unique solutions to practical problems. It can mean hacking systems and tweaking things in unusual ways. It can mean exploring ideas and navigating information until you become an expert curator. It can mean designing systems that empower the creative work of others. It can mean creating change in the world by speaking truth and leading movements and interacting with people. See, each of these creative approaches shape our world in profound ways. And the more we see the creativity all around us, the more we are able to appreciate the creativity inside ourselves. Perfeito, gente. Não sei se vocês perceberam ali, né? A gente pensa sempre em criatividade somente relacionado a artes, mas é algo extremamente interdisciplinar. Uma frase que eu gosto muito do Prêmio Nobel Pauling, que ele sempre diz: vocês sabem qual é o melhor jeito de se ter uma boa ideia? Tendo várias ideias. Então, o processo criativo hoje é extremamente requisitado. Eu vi aqui vocês discutindo no chat, é algo que as escolas, de uma maneira geral, não estou falando somente de Brasil, mas mundo inteiro, é algo que não é extremamente ensinado ou valorizado, enfim, não existem ali aulas de criatividade, por exemplo, e é algo que nós podemos melhorar, e inclusive existe um termo para isso, que é chamado de educação 4.0, que literalmente está conectado com os pilares da indústria 4.0, entre elas a solução criativa de problemas, a criatividade no geral e muitos outros aspectos. Certo? Bom, agora eu queria conversar um pouquinho mais com vocês, tirar dúvidas. Vocês podem mandar dúvidas aí no chat agora, eu vou estar aqui respondendo para vocês, vou estar aqui conversando com vocês durante mais um tempinho para vocês entenderem. Inclusive, vi aqui que vocês mencionaram brainstorm. Brainstorm é uma das técnicas mais geniais para se ter boas ideias. É extremamente interessante. E é algo muito... que é muito cobrado, muito requisitado pelo mercado de trabalho. É algo que as empresas estão cada vez mais procurando um profissional. Tá? Enquanto vocês mandam pergunta aqui, eu vou conversando com vocês. Hoje, o que empresas, principalmente empresas relacionadas à tecnologia ou relacionadas à inovação, que essas empresas querem, não, como eu falei, não são profissionais que apenas saibam programar ou profissionais que saibam apenas debater. O que eles querem é pessoas que trabalhem juntas, pessoas que saibam se comunicar, pessoas que tenham habilidades além daquelas que elas possuem, certo? O que as empresas estão procurando hoje, na realidade, se eu pudesse resumir para você em uma única palavra, seria pessoas que resolvem problemas. Independente da área. Pessoas que resolvem problemas. Certo? Então, vamos lá, vamos ver se temos alguma pergunta por aqui. Todos procuramos por coisas novas e diferentes naquilo em que estamos inseridos, como, por exemplo, na escola, mas também não tentamos ser criativos, geralmente não saímos da zona de conforto. Exatamente. Uma das coisas bem interessantes sobre isso é que, gente, ser criativo não é fácil. Em nenhum momento eu vou falar isso para vocês. É uma tarefa que cansa muito, e até a gente pegar o costume é algo que demora bastante. E a galera que quer trabalhar com música e artes, como ingressar nesse novo mercado de trabalho? Bom, essa pergunta é muito interessante. A gente
por a gente pensar em indústria, fala muito de tecnologia, fala muito de ciência, a gente pensa que a área de humanidades, a área artística, ela está extremamente fora desse mercado. Mas muito pelo contrário. Uma das coisas que são requisitadas dentro da indústria 4.0 é que as pessoas que estão ali trabalhando se conheçam e que elas tenham hobbies também. Mas voltando para a parte profissional da coisa, a arte, falando mais da música em específico, ela pode estar alinhada na tecnologia. Como, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa da relação da música em um ambiente de trabalho, por exemplo. Isso afeta a produtividade de uma pessoa? Eis a questão, entendeu? Então, existem várias aplicações de onde aquilo pode entrar. A grande questão aqui não é nem que eu tenha uma resposta certa de como aplicar a arte, de como aplicar a música na indústria 4.0, mas como você vai aplicá-la dentro da sua profissão. Como eu disse mais uma vez, a criatividade, a resolução criativa de problemas é uma das grandes chaves para a resolução desses problemas do mundo real. Certo? Vamos ver se a gente tem mais perguntas de vocês. Iago, pode me deixar grande mesmo, agora eu quero ter mais um lance de conversa com o pessoal mesmo. Tá? Quero responder aqui as perguntas de vocês. Deixa eu ver se vocês têm aqui alguma pergunta. Iago, se você achar alguma aí e quiser fixar para mim também. Você acha que a tecnologia pode impactar as áreas como a psicologia, que precisam de contato mais humano? Sim, sem dúvidas, a tecnologia ela vai permear por vários campos, inclusive a psicologia. Como você disse, sem sombra de dúvidas, a psicologia precisa de um contato ali mais humano, mas, por exemplo, existe uma tecnologia que se chama psicometria, que é onde a gente consegue entender o sentimento daquelas pessoas a partir de comportamentos computacionais. Isso já é aplicado em algumas clínicas, por exemplo, para entender como a pessoa se sente naquele momento, por algumas perguntas extremamente simples, tipo, você prefere isso, prefere aquilo, coisas assim. Perfeito? Então, bom, foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer aqui um pouco mais. Só reforçando, além da minha apresentação lá no início, hoje eu também sou gerente geral do núcleo de ex-achievers aqui do Distrito Federal, que é um núcleo de ex-alunos da Junior Achievement. E você, assim que você terminar esse curso aqui do Futuro do Trabalho, você poderá fazer parte como associado do NexaDF. Basta seguir a gente, sorriu nesse negócio aqui, basta seguir a gente no Instagram, lá no @NexaDF, e ficar atenta às oportunidades que a gente sugere. Se você também quiser entrar em contato comigo pelas redes sociais, vou deixar o meu @ aí nos comentários no YouTube daqui a pouquinho, certo? Foi um grande prazer. E agora continuem aí, porque vocês vão ter uma aula de soft skills com um grande professor aí, ok? Um grande abraço para vocês, foi um grande prazer. É contigo, professor Leonardo. O senhor está mutado, professor. Certo, enquanto o professor Leonardo tenta voltar, vou ficar aqui conversando com vocês um pouquinho até ele resolver esse problema com o microfone, beleza? Então, gente, é basicamente isso. Vocês têm uma gama de profissões que vão surgir aí com a indústria 4.0, inúmeras habilidades, assim como a criatividade, assim como algumas habilidades, essas soft skills que o professor vai explicar agora para vocês. Tudo isso vai ser extremamente útil nas profissões que vocês queiram seguir. Seja na área artística, seja na área de engenharias e por aí vai, certo? Professor Leonardo, você está aí? Opa!
Beleza, enquanto isso, deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma pergunta para a gente respondendo. Se você, como eu falei, eu também sou cientista, enfim, se você quiser mais algumas dicas sobre empreendedorismo, ou quiserem saber mais sobre tecnologia, podem me seguir lá nas redes sociais, @Wangler, vocês me encontram em qualquer lugar. Beleza, deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, podem ir mandando aí para mim, aqui no chat, que eu vou puxando e respondendo aqui. Opa, professor Leonardo, você voltou? Voltei. Opa! Ô, gente, desculpa aí, né, aquela mania de deixar o negócio mudo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok agora? Opa, tudo certo, professor Leonardo. Beleza. Ô, gente, desculpa aí, né? Vocês sabem que isso é normal acontecer. Mas então, eu estava dizendo o seguinte, que é um grande prazer aqui. Agradeço demais ao professor Wangley, né? Ele falou bastante sobre soft skills, que é uma coisa muito importante que a gente vai começar a ver agora. Mas antes eu queria agradecer também por essa oportunidade aqui, e especialmente para mim é muito bom estar aqui com vocês, porque eu sou ex-aluno do setor leste, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Estudei durante aí uns 3 aninhos, aí fiz ensino médio todo aí no setor leste, aprendi a jogar bastante truco, matei umas aulinhas de vez em quando, né? De vez em quando, isso já tem alguns aninhos. Agora não tem mais como a gente matar aula não, né? Gente, vocês mandem aí para a galera o link, beleza? Mandem o link aí da transmissão, que a gente vai ver agora uma coisa muito prática sobre o mercado de trabalho, tá ok? O professor Wangley já adiantou algumas coisas aqui muito importantes para a gente, e a gente vai falar rapidinho sobre soft skills. Manda o link aí do YouTube para a galera, viu? Manda o link aí do YouTube para todo mundo assistir. Manda aí, gente. E também vou pedir para o pessoal aqui do nosso apoio passar o link da presença, né? O link de presença. Lembrando que é muito importante aí essa presença de vocês, porque vocês também vão nesse formulário colocar a opção de vocês, né? Vocês estão autorizando aí a captura dos dados de vocês, né? A captação dos dados de vocês. Exatamente porque existe uma lei hoje, né? Que é a Lei de Proteção de Dados. Então, é importantíssimo que vocês deem esse ciente nesse formulário aí, tá bom? De presença. Gente, bom, vou me apresentar aqui rapidamente, antes de entrar nesse tópico importantíssimo aí, de soft skills. Sou o professor Leonardo Cardinelli. Eu vim, na verdade, do ramo financeiro, vim do ramo bancário. Fui do Banco do Brasil durante 10 anos, até que eu sempre fazia trabalhos voluntários na área educacional e me deu essa vontade de, não, vou dar um tchau para o banco, né? Eu pedi demissão do Banco do Brasil, era concursado mesmo, e vim trabalhar no ramo educacional como professor. Atualmente, né, eu comecei como professor de matemática, mas atualmente sou professor de robótica na rede pública aqui do DF mesmo, e nas horas vagas também estou empreendendo, né, eu gosto muito de trabalhar com projetos aí educacionais, não só com tecnologia, mas também com criatividade, né, com lideranças educacionais, enfim. Tá aí meu Instagram. No momento, meu Instagram tá meio parado, eu não sou aquele cara da rede social constantemente, né, mas vocês podem se comunicar comigo lá pelo Instagram, Léo Cardinelli, vai ser um prazer falar com vocês por lá, beleza? Bom, gente, soft skills. Aqui, até agora, a gente falou muito sobre tecnologia, mas o professor Wangley deixou uma deixa, né? Que é o seguinte, existem coisas que a tecnologia não faz por nós, e aí é onde que muitas pessoas se destacam. Para vocês entenderem o que são as soft skills, eu vou fazer aqui rapidamente o que a gente falou sobre aqui até agora. Foi mais sobre as hard skills, né? Hard skills são esses conhecimentos técnicos, né?
os conhecimentos em tecnologia, os conhecimentos na sua área especificamente, né? Quem quiser trabalhar no ramo da psicologia, da medicina, vai ter que adquirir muito conhecimento. Isso são as hard skills. Por outro lado, existem também as soft skills, que são as habilidades comportamentais. E eu quero só trazer um dado importantíssimo, uma informação importantíssima sobre a importância das soft skills. Algumas pesquisas apontam que, de cada 4 funcionários, 3 são demitidos por problema de habilidades interpessoais. Na verdade, eu estava vendo aqui uma pesquisa trazida pelo G1 recentemente, por uma empresa de consultoria em RH, uma empresa chamada Page Personnel. Ela trouxe uma pesquisa que, na verdade, diz que 9 de cada 10 demissões são por problemas comportamentais. Existe uma frase, hoje em dia, que é o seguinte: você é contratado pelo seu currículo, mas é demitido pelo seu comportamento. Então, se você quiser realmente, não apenas se manter no seu mercado de trabalho, mas, sobretudo, crescer no mercado de trabalho, você tem que explorar muito mais ainda as soft skills, tá bom? Essas habilidades comportamentais. Muitas delas são intrapessoais, né? São emocionais, e outras são interpessoais, né? São habilidades sociais. Vamos lá citar algumas delas. E eu gostaria que, à medida que eu fosse falando aqui, você falasse aí no chat rapidinho qual dessas habilidades que você mais precisa desenvolver, tá bom? Então, as soft skills são competências comportamentais muito valorizadas no mercado de trabalho, que praticamente nascem com você. Não é bem assim, mas praticamente nascem com você, porque mesmo durante a sua gestação, você já vai desenvolvendo o seu sistema nervoso, né? Lá no final da gestação, à medida que ele vai se desenvolvendo mais, você vai desenvolvendo algumas tendências, né, de personalidade, e uma das características aí, né, são as soft skills, algumas dessas características pessoais que você vai adquirindo durante a própria gestação e muito mais ainda a partir do nascimento, né? A neurociência tem dito que até os 3 anos de idade são milhões e milhões de novos neurônios nascendo, aliás, milhares e milhares de novos neurônios nascendo e milhões de conexões surgindo a cada segundo, até os 3 anos de idade. Então, por isso a gente às vezes tem a impressão, né, que as pessoas nascem com determinadas habilidades. Não, é porque na infância delas, sobretudo nos primeiros meses e anos de vida, elas foram desenvolvendo aquelas habilidades, né? E elas, sobretudo, as soft skills podem ser aprendidas, tá bom? São elas: liderança, atitude positiva, ou seja, você ser menos reclamão, buscar mais soluções, né? Ser proativo, ter iniciativa, empatia, né? A empatia, que é você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você conseguir identificar quais são as necessidades da outra pessoa, como ela pensa, o que ela sente, né? Isso é empatia. Qual é dessas habilidades aí que vocês mais precisam desenvolver? Coloca aí no chat, tá bom? Flexibilidade cognitiva é a capacidade de você se adaptar rapidamente ao novo, aprender coisas novas, tem muito a ver com o autodidatismo, né? Um outro conceito importantíssimo aí, lifelong learning, né? Lifelong learning, aprender por toda a vida. Essa flexibilidade, facilidade de se adaptar frequentemente. Temos a resiliência. Resiliência é um termo, né, que na física significa o quê? A capacidade que um corpo tem de, depois de uma pancada, voltar rapidamente ao seu estado normal, né? Então, a pessoa ser resiliente é uma das características mais importantes hoje em dia, e hoje tem gente que vai mais além, fala da antifragilidade. Antifragilidade é um termo muito recente, trazido aí por um autor chamado Nassim Taleb. Esse cara fala do seguinte: não, mais do que ser resiliente, hoje a gente precisa ser antifrágil. O que significa isso? Depois de uma pancada, não apenas conseguir, né, depois de um choque, depois de um estresse, não apenas conseguir voltar ao estado normal, mas aprender com ele e se sair melhor do que o estado antigo. Olha só que interessante.
Esse é o conceito da antifragilidade. Você se sair melhor depois do caos, né? Sair melhor do que era. Inclusive, ele compara, né? O Nassim Taleb compara a resiliência com a fênix, né? A fênix era aquele ser mitológico que renascia, né? Das cinzas e voltava a ser aquela, né? Aquela ave bonita, tal. Hoje, aí ele fala o seguinte: a antifragilidade pode ser comparada com outro ser mitológico chamado Hidra. A Hidra, não apenas quando tinha uma cabeça cortada, o que acontecia com ela na mitologia? Quando ela tinha uma cabeça cortada, vinham duas cabeças, né? Então, a Hidra evoluía a cada corte que ela sofria, ela evoluía mais ainda. Então, tá aí um termo muito importante hoje em dia, antifragilidade. Trabalho em equipe, gente. Trabalho em equipe, fundamental. Comunicação, capacidade de agir em situações de pressão ou estresse, né? O professor Wangley já falou aí sobre isso. Então, essa capacidade de comunicação, de interagir, trabalhar em equipe, né? Estresse, já foi bastante falado, e a gente vai tomar aqui algumas notas sobre alguns desses pontos mais especificamente, tá ok? Habilidades socioemocionais. Socioemocionais. Tem aí alguns emojis, né? Temos aí alguns emojis das emoções, né? Curtir, amar, ficar feliz, né? Se assustar, ficar surpreso, triste, tristeza, raiva. São sentimentos, né? São emoções que isso que é o ponto-chave do nosso desenvolvimento como profissionais, tá? Porque as hard skills, como nós falamos, você às vezes até encontra no mercado. Precisamos evoluir, precisamos encontrar bastante, mas muito mais do que isso são as soft skills. A gente vai pincelar aqui algumas. Flexibilidade cognitiva, já falamos sobre isso, né? Você se adaptar rapidamente, você ser autodidata, você conseguir encarar novas situações, né? Criatividade, muito falado aqui pelo professor Wangley. Criatividade, como nós vimos agora, é uma soft skill muito importante hoje em dia, e tem como você desenvolver isso, ok? Capacidade de negociação, que tem muito a ver com a capacidade também de comunicação. Negociar, você vender uma ideia, né? Isso tem que ser feito até mesmo para quem pretende entrar no mercado de trabalho por concurso público, né? O pessoal que quer ser concursado público acha que não tem que desenvolver algumas coisas, que a gente está falando aqui muito de tecnologia. Não, mas eu quero ser concursado público, não tenho que ficar aprendendo isso, nem aquilo, outro não. Eu quero algo mais estável, não vou ficar disputando vaga no mercado de trabalho, não. Eu quero ir para o concurso público. Atenção, você que quer ir para o concurso público, o serviço público está também mudando radicalmente, beleza? Cada vez mais o serviço público trabalha aqui com muitas dessas características que têm sido adotadas no mercado de trabalho da iniciativa privada, inclusive em startups, tá bem? Eu trabalho também muito com startups, a gente tem uma associação aqui, a EdTech Meetup, são startups no ramo de tecnologia aqui no ramo de educação aqui de Brasília, e a gente vê uma das metodologias mais utilizadas pelas startups, né, que são os métodos ágeis de gestão de projetos, sendo adotados cada vez mais no mercado, no serviço público, né? E outras práticas também de startups entrando cada vez mais no serviço público. Então, fiquem atentos aí. Resolução de problemas complexos, né? Que o professor Wangley também já falou. Liderança e gestão de pessoas. Coordenação, pensamento crítico, tomada de decisões. Olha só, tomada de decisões, não só saber tomar decisão, mas também tomar decisão no momento certo, né? Você ser ágil, você saber analisar dados, né? O professor Wangley falando aqui sobre que ele trabalha com dados, né? Ciência de dados, uma das profissões em maior ascendência hoje no mundo, ciência de dados. Então, tomada de decisões não é só você saber coletar dados, mas você interpretar os dados para a sua tomada de decisão. Pensamento crítico, inteligência emocional, o autocontrole, você ser automotivado, né? Você ser autodisciplinado, muito importante.
e orientação para servir. Sempre lembrando que você não trabalha sozinho, você trabalha dentro de uma coletividade. Então, você tem que sempre pensar no coletivo, né? Orientação para servir. Vamos falar um pouquinho criatividade, já falamos aqui com o professor Wangley, já falamos um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Que é você ter, por exemplo, capacidade de lidar com as frustrações, se manter automotivado. Fala aí dessas habilidades socioemocionais, quais que você mais se identifica, quais que você acha mais fortes, as suas habilidades emocionais mais importantes que você já tem aí. Fala aí no chat que eu vou olhando, viu? Gente, resolução de problemas complexos, associado a pensamento crítico, criatividade e tomada de decisões. É uma das principais características hoje no mercado de trabalho, né? Você conseguir encontrar uma solução para um problema, cara, isso é tudo que as empresas precisam, isso é tudo que o mercado de trabalho precisa, o serviço público precisa, né, dessa eficiência, encontrar soluções para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Vamos lá. Liderança e gestão de pessoas. Gente, liderança e gestão de pessoas. Essa, para mim, eu tenho visto como a maior, a mais importante. Eu sei que é um pouco estranho ficar hierarquizando, né? Todas as habilidades são muito importantes, mas nos últimos tempos eu tenho visto muito a necessidade pelo desenvolvimento de lideranças. Por quê? A liderança, o professor Wangley falou razoavelmente sobre isso, você, às vezes, não precisa ser muito, muito bom em matemática. Você que quer para a área de saúde, você não precisa ser muito, muito bom, às vezes, na área da saúde. Quem quer trabalhar na área da liderança, né? Quem quer trabalhar, desenvolver a liderança. Você não precisa ser muito, muito bom, por exemplo, em finanças, né? Administração financeira. Mas quem quer trabalhar com liderança precisa ser muito, muito bom em encontrar as pessoas certas, as pessoas que têm esses conhecimentos em cada uma dessas áreas. Saber selecionar uma pessoa excelente na área financeira, saber selecionar uma pessoa muito boa com análise de dados, com tecnologia, com programação, na área da saúde. Então, a liderança é isso. Ser um bom líder é você conseguir selecionar as melhores pessoas, montar o melhor time, desenvolver a automotivação delas para elas continuarem se desenvolvendo e fazer com que esse time, não apenas o resultado desse time, seja a somatória do melhor de cada um. Pelo contrário, que seja mais do que isso, aliás, que seja uma multiplicação do melhor de cada um. E assim o resultado do grupo seja muito maior do que as habilidades de cada pessoa individualmente. Tá ok, gente? Então, liderança e gestão de pessoas, para mim, hoje é uma das coisas que eu mais tenho buscado desenvolver. Eu já trabalhei com recrutamento, seleção de pessoas, e para mim é uma das coisas mais importantes. E eu vou falar um pouquinho mais, já, alguns pontos muito práticos de como você pode se destacar no mercado de trabalho rapidamente, tá? Isso não é conversa, não, tá bom? Não estou aqui nem fazendo propaganda de nada, não. Vou já falar algumas formas de você conseguir se destacar mais rapidamente no mercado de trabalho, tá ok? Flexibilidade cognitiva, também já falamos um pouquinho sobre isso, você se adaptar rapidamente a situações diferentes. Por exemplo, o mundo nessa pandemia, né, gente? O mundo nessa pandemia, a gente observou que, de uma forma geral, foi muito antifrágil, né? Teve uma flexibilidade muito, muito grande, porque a gente pode ver que coisas que iriam demorar muitos e muitos anos para serem afetados, para serem tomados pela tecnologia, processos que iam demorar muitos e muitos anos para serem digitalizados, foram digitalizados rapidamente. A gente viu isso no serviço público, a gente viu isso em várias empresas, né? Isso é uma demonstração prática de como o mundo agiu de uma forma antifrágil. Depois dessa pandemia, nós saímos mais desenvolvidos do que em 2019. Não é isso? Vocês concordam comigo? Fala aí, gente. Dessas habilidades aí, eu quero saber quais que vocês
mais se identificam, quais que vocês já têm mais, é uma característica já sua. Eu quero ver qual é dessas habilidades aí mais comuns, tá ok? E logo, logo, a gente vai tirar algumas dúvidas bem interessantes aqui, alguns comentários bem interessantes e perguntas da galera aqui no chat, tá bom? Gente, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Você gosta do seu amigo? Você gosta do seu amigo? Por que essa pergunta? Eu vou dar aqui algumas dicas agora sobre como você se destacar rapidamente no mercado de trabalho, tá? E eu vou falar isso pela minha própria experiência como recrutador, né? E pessoa que às vezes tem que selecionar pessoas de fora. Entrevista de emprego, tá bom? Você vai fazer o seguinte: passa esse link aí para os seus amigos, para a galera aí da sua turma, para os seus amigos, tá bom? Seja da escola, seja de fora da escola, mas principalmente, né? Da escola. Coloca aí o link para eles, tá ok? Porque vamos para algumas dicas bem práticas que às vezes a gente não vê em qualquer blog de mercado de trabalho, tá bom? De trabalho. Então, a gente vai ver aqui, ó. Legal. O Gu está perguntando aqui, né? Por que cursos que eram valiosos como direito e engenharia se tornaram relativamente desvalorizadas? Gu, eu vou falar o seguinte para você, o Gu Play Start. Por que algumas dessas profissões tradicionais se tornaram um pouco desvalorizadas? Eu vou dizer o seguinte: não é que elas se tornaram desvalorizadas, é porque muitos desses profissionais dessas áreas não se atualizaram, tá bom? A questão da tecnologia aqui, gente, é importantíssima para qualquer área. Mas eu não quero ser engenheiro. Não tem problema, você tem que aprender tecnologia, mas eu não quero ser programador, eu quero mexer com psicologia, eu quero ser médico, eu quero ser biólogo, eu quero ser músico, Você tem que aprender tecnologia, linguagem de programação, as habilidades, né, relacionadas à tecnologia são habilidades importantíssimas para qualquer área. Assim como você tem que aprender matemática na escola, não é para ser necessariamente matemático, mas para usar a matemática no seu dia a dia, assim como você tem que estudar a língua portuguesa, né? Mas eu não quero ser, já pensou se fosse assim? Eu não quero estudar, não quero ser formado em letras, eu não quero me formar em letras, eu não quero ser escritor. Por que eu tenho que estudar português? Porque você vai estudar a língua portuguesa, você vai precisar da língua portuguesa no seu dia a dia. A geografia é a mesma coisa. Você não quer ser geógrafo, mas tem que estudar geografia para você poder se virar no seu dia a dia, saber sobre geopolítica, saber sobre a natureza, e assim também é a linguagem, as linguagens de programação, né? O pensamento computacional, essas habilidades relacionadas à tecnologia, vocês também cada vez mais vão precisar para qualquer ramo profissional. Vamos lá. Entrevista de emprego. Não esquecendo aí, gente, do link da live, tá ok? O link da live aí, eu tava colocando, a JA tá colocando aí no nosso chat. Né? Deixa eu só ver rapidinho aqui, me comunicar rapidinho com o pessoal aqui, para ver como é que tá a questão do meu tempo também, né? Beleza. Então, vamos lá. Dicas práticas sobre entrevista de emprego. Gente, informar-se sobre a empresa e a vaga de trabalho em questão. Já, depois, eu vou falar algumas coisas, gente. O que fazer e o que não fazer. Mas, logo em seguida, eu vou falar uma dica de ouro, tá bom? Que eu aprendi na minha experiência prática mesmo, como procurando pessoas no mercado de trabalho. Então, vocês vão fazer o seguinte. A gente vai falar aqui sobre o que fazer e o que não fazer, tá bem? E a primeira coisa do que fazer é informar-se sobre a empresa e a vaga de trabalho em questão. Não sair caindo de paraquedas, tá ok? Aí você vai chegar lá no restaurante, por exemplo, porque aí o recrutador pergunta, por que você quer essa vaga? Aí você fala, porque eu amo culinária, né? Mas aí ele fala para você, mas aqui a vaga não é para culinária, aqui a vaga é para administrar a parte financeira.
da empresa, do restaurante, aqui é para a área de departamento de pessoal do nosso restaurante, você está na seleção errada. Então, assim, se você não demonstrar conhecimento sobre a vaga que você está querendo ali alcançar, né, sobre aquela empresa, existe uma forte chance de você já ser desclassificado, tá bem? Saber o tempo, saber com o tempo o lugar onde você vai trabalhar, né? Ver se aquele local de trabalho é interessante para você, né? A área daquela empresa é interessante para você, aquela vaga, né? Apresentar-se nas melhores condições psicológicas e físicas. Gente, se preparar, né, psicologicamente, assim como os atletas, os músicos, né, eles fazem aquele momento de concentração antes daquela apresentação, antes daquela partida, antes daquela competição, porque essa preparação psicológica é importantíssima para qualquer coisa que você for fazer que exija um alto desempenho. E, por exemplo, aí, uma prova que você vai fazer ou uma entrevista de emprego. Se preparar psicologicamente e fisicamente, né? Analisar e estudar as possíveis perguntas, né? Você ser estratégico, não chega lá, como eu falei, de paraquedas, não. Já tenta se antecipar, já tenta ver quais são as perguntas mais frequentes no mercado de trabalho, né? Numa entrevista, quais são as perguntas mais frequentes, por que você quer essa vaga, por que você acha que é a pessoa mais indicada para essa vaga, né? Quais são as suas principais habilidades, quais são os seus principais defeitos, quais são as suas principais qualidades, são perguntas muito comuns numa entrevista de emprego. Ser pontual, né, gente? Sempre procurar, até para você conseguir fazer esse momento de concentração antes, chegar uns minutinhos antes, mas mesmo se tudo der errado, fique tranquilo, encare aquela oportunidade não como sendo a última, tá ok? Então, essa tranquilidade de você ir para uma entrevista é importantíssima, inclusive para que você consiga se destacar naturalmente, sem forçação de barra, tá ok? Sempre tente chegar antes. Mas se tudo der errado e você terminar chegando um pouco atrasado também, seja sincero, explique o que aconteceu. Às vezes você terminou pegando o ônibus errado, né? Enfim, coisas do tipo podem acontecer. Vestir-se de forma adequada, né, gente? De preferência com aquele voltado para aquele ambiente de trabalho que você está pretendendo ter uma vaga ali, né? Não mascar goma, bala, chiclete, essas coisas, né? O recrutador, a pessoa que está entrevistando você, ela logo de cara já vai identificar algumas coisas, né? Que ela vai perguntar, poxa, mas eu não quero essa pessoa tratando meus clientes, conversando com meus clientes, mascando chiclete, né? Então, ele já vai começar a identificar em você algumas coisas que ele já vai estar olhando na frente, entendeu? Então, por isso que, às vezes, comportamentos ali na entrevista vão ser fundamentais, né, para ele identificar se você tem ou não o perfil para atender o público externo, por exemplo, tá bom? Às vezes, sem nem você perceber, você já está sendo avaliado, né? Não é só pelo que você diz, mas também pelo seu comportamento ali na hora da entrevista. Manter o contato visual com o entrevistador, isso é uma das coisas mais importantes. Por mais que você seja tímido, treine falar na frente de um espelho, treine falar na frente do seu amigo olhando nos olhos, tá ok? Para que você possa passar mais segurança. Quando você olha nos olhos, você passa mais segurança, tá bom? Para a pessoa que está te entrevistando. Sorrir nos momentos adequados, sem dar gargalhadas, coisas do tipo, né? Não dar uma de sabichão, não se demonstrar muito arrogante, até porque, gente, nesses momentos aqui, nesses momentos de entrevista, geralmente existe o chefe, que vai ser seu chefe imediato, a pessoa que está mais interessada em preencher aquela vaga, ele vai ser talvez o principal entrevistador, mas geralmente com ele tem uma pessoa mais de perfil psicológico que vai traçar um perfil psicográfico, né, sobre você, vai analisar seu comportamento, vai analisar a sua comunicação não verbal, como é que você gesticula, como você olha, como você fala, né? Então, às vezes, tem uma pessoa mais do ramo da psicologia ali te analisando na hora da entrevista e tem, às vezes, o cara mais de perfil técnico ali também avaliando se você tem realmente alguns conhecimentos básicos para assumir aquela vaga. Então, às vezes, o cara
tem doutorado, é pós-PhD, então não tente falar besteira, tá bom, gente? Não tente falar sobre coisas que você não entende na hora da entrevista. Outra coisa, gente, mentalizar, tá bom, gente? Esse pensamento positivo é muito importante para você. Não apenas ter uma tranquilidade, mas também passar uma confiança maior no seu comportamento durante a entrevista. É muito importante esse pensamento positivo, tá bom? E o que não fazer, gente? Aquele que você já está acostumado, né? Chegar atrasado, levar um amigo não é legal, levar um amigo para o seu ambiente de trabalho, né? Mesmo que seja apenas ali uma entrevista de emprego, não leve um amigo. Mostre que você tem autonomia, mostre que você é independente. De preferência, não leve pai, não leve mãe, de preferência, tá bom? Mesmo sendo menor de idade. É muito interessante que você mostre que você tem independência, tá bom? Você está ali pelas próprias pernas, tá bom? Nada de mascar chiclete, coisa que pode manchar a sua imagem, porque o recrutador vai ficar pensando que você vai fazer a mesma coisa com os clientes dele, tá bem? Então, cuidado com os acessórios. Se não for loja de óculos, não vá de óculos de sol. Se não for uma loja de chapéu, de boné, não vá de chapéu nem de boné. Tá bem, gente? Não seja sarcástico, não seja desrespeitoso, resmungar, ser desleixado, né? Aquela postura mais ereta, aquela postura mais, né? Aquela postura ali que você mostra mais proatividade, isso também está sendo analisado. Criticar seus ex-empregadores, a empresa onde você trabalhou, não fale mal dela. Ah, eu saí de lá porque tinha muita confusão, era uma empresa muito bagunçada, meu chefe era muito grosso, muito estúpido. Então você fica xingando ali o pessoal ou falando mal da sua empresa anterior, o cara vai ficar pensando assim, ixi, não vou contratar de jeito nenhum. Esse cara vai te contratar? Não vai. Porque depois que você sair da empresa dele, você talvez vai fazer a mesma coisa, né? Vai falar mal aqui da empresa. Então, não fale mal da sua empresa anterior, tá ok? Do seu chefe anterior. Seja sincero, seja pontual, se for necessário, explique o que aconteceu, o que te fez sair da empresa anterior, do seu trabalho anterior, tá ok? Seja sincero e explique, mas sem ficar falando mal, tá ok? Porque isso pode ser muito mal para você e ele não vai querer contratar alguém que depois vai ficar falando mal da empresa dele, tá bem? Citar informações falsas no seu currículo, nada disso, gente. Somente no seu currículo coisas, informações verídicas, tá bem? E eu vou, antes, aqui, já estamos partindo para os finalmente, mas eu vou falar aqui algo bem prático, gente, muito importante, que vai te ajudar a se destacar rapidamente. Entre uma pessoa, vou fazer aqui uma pergunta para você. Entre uma pessoa que entrega um currículo para você em papel ou por e-mail, e outra pessoa que chega para você, também te entrega um currículo, mas nesse currículo tem lá o Instagram dela, o YouTube dela, tem lá o LinkedIn dela, falando sobre as coisas que ela faz, as coisas que ela sabe, mostrando na prática o que ela sabe fazer. Vamos supor que ela sabe desenvolver um produto, vamos supor que ela sabe sobre determinado assunto que vai ser muito importante para aquela vaga de trabalho. Quem você contrata? A pessoa que te entregou apenas um currículo, mesmo que tenha mestrado, mesmo que tenha pós-graduação lá, ou alguém que mostra na prática, lá nas redes sociais dela, aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela conhece sobre aqueles assuntos. Cara, a chance dessa segunda pessoa ser contratada é muito, muito grande. E eu estou falando isso porque eu já tive que selecionar pessoas e eu preferi alguém que mostra na prática. A pessoa não tinha nem graduação ainda, gente. A pessoa não era nem formada ainda. Mas eu dei preferência para ela, ao invés da pessoa que às vezes já tinha pós-graduação, às vezes já tinha até mestrado naquela área, né? Mas pouquíssima experiência naquele currículo. Então, você mostrar essa experiência na prática mesmo é uma das coisas mais importantes. Então, vou dar uma dica aqui muito prática para vocês. Tenham uma rede social e coloque nessa rede social as coisas que vocês sabem fazer, as coisas que vocês pretendem realizar no futuro, na vida profissional de vocês. Já comecem a construir essa marca pessoal de vocês
desde agora. Usem as redes sociais de vocês para construir esse currículo, esse portfólio, que vai ser importantíssimo para depois, muito mais do que certificado, muito mais do que diploma, você dizer que sabe fazer na prática. Isso vai ser muito importante e vai te colocar na frente de muita gente, mesmo que de repente você nem sequer tenha se formado ainda no curso superior, tá bem? Vai te colocar na frente, inclusive, de pessoas que já tenham, de repente, até pós-graduação, tá ok? É uma dica muito prática mesmo. Então, vamos parar de usar as redes sociais só para curtir a galera, né? Só para mostrar foto na praia, coisas do tipo, né? Não, usa a sua rede social, já vai pensando nisso, nessa construção da sua marca pessoal, que é o próximo ponto que eu quero fechar aqui já com vocês. Conheça suas prioridades pessoais. Cada vez mais, pessoal, a gente vai precisar de pessoas que tenham essa flexibilidade, que consigam transitar entre diferentes profissões. Eu falei aqui do meu caso pessoal, né, que eu vim do ramo bancário, fui do Banco do Brasil durante 10 anos quase, e depois decidi mudar totalmente de profissão. Não estamos aqui falando que você tem que mudar, pular de galho em galho, né, porque senão você também nunca vai chegar à excelência no seu ramo de atuação. Então, é necessário sempre um bom tempo, né, de experiência para que você comece a realmente se tornar expert naquela área. Mas é importante, cada vez mais, que você tenha essa facilidade de transitar entre diferentes profissões, tá ok? Então, o pessoal que está ansioso, né, ansioso com relação a qual vai ser a profissão que eu vou ter no futuro, fique tranquilo. Você não tem que fazer essa pergunta como se fosse uma pergunta com uma única resposta definitiva, como se você fosse ter uma única profissão na sua vida para todo sempre aquilo estivesse decretado. Não vai ser assim, tá bem, gente? Pense o que você pretende fazer pelos próximos anos, em que área você realmente pretende se dedicar com bastante esmero, né? Com bastante excelência nos próximos anos. Por quê? Pode ser que depois você queira mudar também de profissão. Às vezes, aquilo que era hobby, você vai querer transformar na sua profissão principal, tá ok? Então, vamos pensar em algumas prioridades agora. Qual é o ambiente que você gostaria de trabalhar pelos próximos anos? Qual tipo de trabalho que você sentiria bem em desempenhar pelos próximos anos, tá ok? Em qual profissão, em quais profissões do futuro você se imagina trabalhando? Que qualidade de vida você almeja para a sua vida? A partir dessas prioridades, qual a formação necessária por agora, tá? Lembrando que pode ser que depois você queira mudar de profissão daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas pelos próximos anos, o que você pretende fazer realmente com amor, com dedicação, né? O Google Play fazendo mais uma pergunta, né? Amor ou dinheiro? Vamos lá, gente. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem aí. Um exercício para vocês fazerem. Listar 20 coisas que vocês gostam de fazer. Gostam de fazer. Eu gosto de fazer isso, né? Isso é uma forma de você começar a identificar suas prioridades. Quais são aí? Faça uma lista das coisas que você mais gosta de fazer, tá ok? Depois você vai montar aí uma segunda lista. É uma lista das coisas que você sabe fazer de melhor. Por quê? Nem tudo que você faz por paixão, você também consegue ser muito bom naquilo, tá bem? Então, você vai fazer duas listas. Uma é a lista com as coisas que você mais gosta de fazer, e outra é a lista das coisas que você faz melhor. E às vezes você não vai saber tudo. Às vezes você vai ter que perguntar para as pessoas do seu convívio, pessoas da sua família, seus amigos, pessoas da sua escola, pessoas que convivem com você, tá ok? Essas, de repente, possam ser as pessoas mais interessantes que vão te indicar em que você se destaca, e às vezes você nem percebia isso, tá? Então, você vai identificar as coisas que você sabe fazer bem e as coisas que você mais gosta de fazer. Você vai fazer
um paralelo entre os dois e, de repente, você vai encontrar pontos em comum que vão ser importantes para indicar as suas prioridades, né? Quais são aí, de repente, as suas possibilidades melhores nos próximos anos no mercado de trabalho, tá ok? Com base nas suas prioridades e nos seus interesses, como você se vê no futuro, é importantíssimo que você tenha essa visualização, que você consiga definir bem as suas metas, tá bem, gente? Seus objetivos de curto prazo, seus objetivos de médio prazo e de longo prazo. Consiga definir isso melhor. Quanto mais definido você tiver quanto mais definidas essas coisas estiverem na sua cabeça, maiores são as suas chances de sucesso também, tá ok? Não vai se deixando levar, não. Tá bem, gente? Defina bem essas coisas aí. O que você conta, né? Qual é o legado que você quer contar aí para os seus filhos? Qual é o legado que você pretende deixar aí para a sociedade? Não é para o futuro, não. É agora. Tá bem, gente? Então, esse personal branding, né? Que a gente usa, esse processo de construção da sua marca pessoal, isso tem que começar de agora. Então, por isso que é bom você começar a definir essas prioridades desde agora, porque isso vai ser importante para você usar as estratégias corretas para você ir se destacando no mercado de trabalho e você construir a sua marca pessoal, né? É o personal branding, esse processo de gestão da sua marca pessoal. Assim como, né, vocês veem aí, a Coca-Cola não tem uma... Qual a impressão que a Coca-Cola deixa aí para a gente? O que vocês pensam na Coca-Cola, né? Quando vocês veem essa palavra Coca-Cola, o que lembra vocês? O que vocês sentem? Quais são as emoções? Quais são as sensações? Diz aí no chat, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui alguns comentários da galera. Quando vocês lembram da Coca-Cola, o que vocês lembram, hein? Eduardo, Dudu, como melhorar o nervosismo nessas horas? Eu vou ler essa dúvida aqui, né, do Eduardo. Como melhorar o nervosismo? Cara, primeira coisa, lembre-se que essa não é a última oportunidade da sua vida. O mundo vai ter o mundo vai te proporcionar outras oportunidades, principalmente se você estiver preparado para essas oportunidades, elas vão bater à sua porta, tá ok? Muitas dessas oportunidades. Então, não encare a sua entrevista como sendo a última oportunidade da sua vida, não. Ela pode ser, talvez, única, mas vão ter outras muito semelhantes, vão ter outras oportunidades também, tá ok? E quanto mais preparado você estiver, melhores oportunidades vão aparecer para você também, tá ok? E encare também essa entrevista como um processo de aprendizagem. É muito difícil que você vá ser selecionado de primeira, tá bom? A sua primeira entrevista, geralmente, eu vou ter que falar a real para vocês, geralmente você não vai ser selecionado na sua primeira entrevista. Então, encare desde aquele momento como apenas um processo importante no seu processo de aprendizagem. Quanto mais entrevistas você fizer, melhor você vai se tornar, né, nos processos seletivos, tá ok? Então, eu vi aqui a galera falando da Coca-Cola, né? O gelo, urso polar, diabetes, né? Então, olha só, lembra o que mais? Aniversário, lembra festa, lembra o almoço, lembra Natal. É verdade, gente. A Coca-Cola, a Nike, a Adidas, né? O que mais? Essas grandes marcas, elas conseguem imprimir na gente sensações, emoções. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Qual é a marca que vocês estão construindo, a marca pessoal de vocês? Qual é a impressão que as pessoas têm de vocês? Qual é a sensação? Quais são as emoções? Quais são as lembranças que vocês estão deixando para as pessoas? Isso é a marca pessoal de vocês. Tá ok? Já vou passar aqui, gente, para encerramento do pessoal da Junior Achievement. Muito obrigado pela oportunidade. Me sigam lá no Instagram, vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês melhor, tá bom? Lá no Instagram, Léo Cardinelli. Obrigado pela oportunidade. O pessoal da JA já está com oportunidade. Olá. Muito obrigada. Obrigada, professor Leonardo. Obrigada, Wangley, pela parceria.
pelo trabalho que vocês fizeram aqui com a gente hoje. Vocês são voluntários. O Angley é do Nexa, faz parte da Junior Achievement. O professor Leonardo tem sido nosso parceiro ao longo de alguns anos e tem contribuído para a gente tocar as ações da Junior Achievement aqui no Distrito Federal. Meninos e meninas, muito obrigada. Obrigada por estarem conosco no dia de hoje. Nesse momento aí das lives, a gente vai encaminhar depois para vocês os certificados, aqueles que fizeram o preenchimento das suas listas de frequência, da lista de frequência, e a gente vai conversando um pouco pelos grupos. Muito obrigada pelo trabalho, muito obrigada pela atenção de todo mundo, e nós nos vemos brevemente em outras ações da Junior Achievement. Uma boa tarde para vocês, e até a próxima.